Tenho o prazer de dividir esse episódio do podcast Sono e Saúde com o Dr. Ricardo Borges. Obrigada, Ricardo, pela sua presença aqui conosco hoje no nosso podcast. O Dr. Ricardo é médico com especialidade em geriatria e área de atuação em medicina e cuidados paliativos. Ricardo, eu acho muito interessante, sou muito apaixonada pela questão do sono e do envelhecimento. Nós sabemos que com o avançar da idade, o nosso sono ele vai diminuindo, tanto a quantidade como a qualidade. Segundo o IBGE, hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 32 milhões de pessoas idosas, o que corresponde a 15% da nossa população. E há uma expectativa que vamos atingir mais de 70 milhões de idosos até 2060. E desses, 45% da população idosa apresenta distúrbios do sono. Hoje, no seu consultório, você nota que existe uma idade para o paciente ele ter alguma queixa de sono? Olá, Fernanda, doutora Fernanda. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui dividindo essa mesa com você para falar de um tema que eu considero da maior importância. De fato, o envelhecimento populacional é visível para toda a população. À medida que os anos passam, a prevalência de pessoas idosas na população é cada vez maior. Ao ponto que você falou aí, né, teremos 70 milhões de brasileiros idosos nas próximas décadas. Com certeza, todas as doenças que aumentam de prevalência com a velhice vão precisar de uma atenção maior. E a insônia é uma delas. É muito comum a queixa de insônia no consultório. Para você ter uma ideia, quando se fala em estudos sobre a velhice, né, quando se fala da população geriátrica, classicamente existem os gigantes da geriatria. Você já ouviu falar esse termo? Os gigantes da geriatria são as chamadas síndromes geriátricas. O que é uma síndrome geriátrica? É uma condição que aumenta de prevalência com a idade, que afeta a independência do idoso e que exige uma abordagem multiprofissional. Além disso, também, em geral, são condições que têm múltiplas causas. Então, uma condição que preenche esses critérios é considerada uma síndrome geriátrica. E aí, quais são essas síndromes geriátricas? São os chamados dos gigantes da geriatria, os 5 Is da geriatria, que são a imobilidade, a insuficiência cognitiva, a instabilidade de marcha, as incontinências e as iatrogenias. E alguns pesquisadores tendem a considerar a insônia como o 6º I da geriatria. Exatamente porque é uma condição que aumenta de prevalência com o aumento da idade. É uma condição que tem múltiplas causas. É uma condição que afeta a independência do idoso. E uma condição que exige um tratamento multiprofissional, né? A insônia, eu noto muito no meu consultório, né? A insônia é muito prevalente na população e no idoso, todos os estudos mostram que essa prevalência ela aumenta mais ainda. E um dos fatos que se deve a ter essa dificuldade para adormecer, dificuldade para manter o sono, é muito relacionado com problemas do envelhecimento, como as doenças. Dores crônicas, a necessidade de ir ao banheiro várias vezes à noite, uso de medicações e a questão dos distúrbios do sono, que é mais prevalente na população idosa, como a questão da apneia do sono, a síndrome das pernas inquietas, os movimentos de sono que o paciente idoso, né, movimentos de pernas, que é muito aumentado na questão do paciente idoso. Então, o paciente idoso vai ter um sono mais fragmentado, no outro dia ele vai estar o quê? Mais sonolento, né? E a gente sabe que essa sonolência diurna vai diminuir essa qualidade de vida do paciente, até aumentando o risco de quedas. E hoje, assim, qual é a orientação que você dá para o seu paciente quando ele chega com as queixas de sono? O que você busca nessa questão de tratamento, de orientações para o paciente?
Olha, a primeira coisa que eu acho fundamental é diferenciar a insônia do envelhecimento normal. Esse é um grande papel do médico geriatra, né? Sempre tentar encontrar essa diferenciação entre o envelhecimento fisiológico e o envelhecimento patológico associado a algum processo de doença. Porque não é raro pacientes acharem que uma condição que é fisiológica ser considerada uma condição patológica. E também o contrário. Um paciente que começa a apresentar sintomas de um problema de saúde e achar que isso faz parte do envelhecimento normal. Então, quando chega um paciente idoso no consultório, a escuta do geriatra é sempre no sentido de entender se aquele sintoma é um sintoma que acompanhou o envelhecimento e, consequentemente, pode fazer uma parte de uma alteração natural do envelhecimento, e se é um sintoma que faz parte de algum processo de adoecimento. Por exemplo, no envelhecimento normal, é natural que o tempo total de sono seja reduzido, é natural que hajam mais despertares noturnos, desde um certo limite, obviamente, até num ponto em que não afeta a qualidade de vida do idoso, né? Tem pessoas idosas, por exemplo, que experimentam uma redução do tempo total de sono sem afetar a qualidade de vida, com um sono que continua reparador, sem excesso de cochilos diários, sem influência em outras funções vitais, né? Então, reconhecer as mudanças do sono no idoso como próprias do envelhecimento é um ponto fundamental. O segundo ponto, uma vez que ficou claro que existe ali uma insônia, né, e com todas as suas consequências, é fundamental também fazer a diferenciação entre a insônia primária, que são as próprias doenças do sono, como essa aí que você se referiu, síndrome das pernas inquietas. Tem um outro distúrbio primário do sono que às vezes é muito comum associado a algumas doenças neurológicas, que é o distúrbio comportamental do sono REM. Diferenciar essa insônia primária da insônia secundária, que essa é a mais prevalente nos idosos. Quando se faz o diagnóstico de insônia nos idosos, em geral, existe uma outra doença subjacente, uma outra doença por trás, que está aumentando, né, piorando essa insônia do idoso. E aí, os casos são inúmeros. Por exemplo, a própria poliúria associada, por exemplo, a um mau controle do diabetes, né? A poliúria como aquela necessidade de urinar várias vezes, repetidas vezes. A dor crônica, que é um problema também muito comum. É muito comum distúrbios articulares e que, dependendo da movimentação na cama, faz o paciente acordar. Doenças neurológicas, a própria polineuropatia, as neuropatias de forma geral, que se manifestam principalmente no horário noturno. As insônias associadas a outras doenças neurológicas, doença de Parkinson, a própria doença de Alzheimer. Então, assim, é fundamental, em geral, eu digo isso assim, falando da minha prática de consultório, mas eu acredito que do ponto de vista da prática geriátrica global. Em geral, o geriatra tenta corrigir os outros distúrbios que podem estar associados à insônia antes de tratá-la de maneira medicamentosa, né? Fora a higiene do sono, que faz parte do tratamento de toda a insônia, né? Hoje, assim, na questão de orientação, que a gente sempre fala para o paciente, né? Como você dormir melhor? Como dormir melhor na terceira idade? Então, o paciente, ele tem horários de sono consistentes. O que significa isso? Sempre manter um horário regular para deitar e acordar, adormecer e levantar mais ou menos nos mesmos horários. É muito comum no idoso a gente ter o avanço de fase. Então, o idoso, quem não conhece, né? Um vovozinho, uma vovozinha que quer dormir muito cedo, o paciente ele vai para a cama, quer ir para a cama muito cedo. Se vai para a cama muito cedo, ele vai acordar muito cedo e ele não
vai estar sincronizado com a sociedade. Então, tem que fazer esses horários consistentes, acordar pela manhã, abrir a janela, a gente fala abrir as cortinas, ver a luz do sol, porque o sol é um sincronizante do nosso relógio circadiano. E aí, chegar no período noturno, é horário de ficar tudo mais escuro, deixar as telas, o celular e fazer um horário mais certinho, mas também evitar, porque a gente vê muito isso no consultório, eu vejo muito isso, paciente indo deitar 6 horas, às 18 horas, muito cedo, porque se ele vai deitar às 18 horas e ele vai ter, vamos supor, um tempo adequado de sono, porque o tempo adequado de sono para o idoso seria de 7 a 8 horas de sono. Não é porque a gente vai envelhecendo que diminui realmente a quantidade de horas, mas que ele tem que dormir pouco. Então, deveria dormir de 7 a 8 horas. E se ele adormece muito cedo, vai para a cama às 18 horas, ele vai despertar de madrugada, a casa inteira vai estar dormindo e não vai ter aquela rotina. O que falta também, que a gente observa muito, eu não sei se você observa nos seus pacientes, é a falta de rotina. Então, a pessoa ela vai ficando mais velha, ela se aposenta e aí não tem muitas atividades. E os longevos, pacientes acima de 80 anos, né, vão tendo problemas visuais, problemas auditivos e acaba aquela dificuldade de relacionar com a família, de relacionar com os amigos, vão ficando mais fechados. E eu vejo que isso atrapalha muito o sono. Porque as pessoas veem no sono, o idoso vê muitas vezes uma fuga, né? O paciente parece que quer ficar dormindo dia e noite para aquilo passar, porque não tem uma atividade durante o dia. E eu acho que isso é muito importante, eu acredito que vocês orientam muito que o paciente, o idoso, ele tem que ter uma atividade durante o dia, ele tem que se ocupar, tem que fazer atividade física, para que o dia ele seja prazeroso. E se você tem um dia bom, tem relações boas, a sua noite de sono ela vai ser muito mais agradável. E aí, Ricardo, uma outra pergunta que eu queria, hoje a gente está nessa questão, a população está envelhecendo e as doenças demenciais, elas estão aumentando hoje porque a gente tem uma população mais envelhecida, que é o que a gente não tinha muitos anos atrás, né? Então, o bisavô morreu com 50 anos, tinha um problema de coração, doença de Chagas, morria. Então, não chegava, era difícil chegar a 80, 90 anos, e hoje a gente está vendo uma população mais envelhecida. E aí aumenta a incidência das doenças demenciais. E nessa questão hoje, no seu consultório, da questão da demência, da doença de Alzheimer, em relação ao sono, qual a orientação que você tem? Tanto a orientação é mais para os cuidadores e familiares e até para o próprio paciente, né? Quando ele ainda tem condições, boas condições cognitivas. Quais são essas orientações? Olha, eu fui para vários lugares aí à medida que você foi falando, né? A primeira delas é que muitas vezes essa inadequação do sono ela é fruto de uma série de outras circunstâncias que eu acredito que são mais sociais do que biológicas, sabe? Por exemplo, o que está acontecendo com a sociedade hoje? A gente tem famílias cada vez menores, né? As mulheres no mercado de trabalho, o índice de avosidade é muito grande, o índice de viuvez é muito grande. Então, na hora que você vai falando desse idoso que está com queixa de sono, o que eu vejo? Eu vejo uma senhora viúva que passa o dia em casa e que os filhos e os netos estão todos trabalhando e que ela não tem atividade social, sabe? Então, muitas vezes, essa fuga no sono, ela é, às vezes, até inconsciente. Muitas vezes a própria família, e isso eu vejo muito no consultório, ela quer que essa pessoa durma mais tempo porque ela não tem muitas atividades sociais, ela está isolada, ou às vezes está até deprimida, né? E perde o sono. Então, assim, manter uma rotina dentro dessa sociedade que a gente está vendo se construir é um grande desafio. É um grande desafio, né? E junto a isso vem também os hábitos que são de uma vida. É muito comum os filhos, os familiares quererem mudar um hábito de uma vida. E olha só, se a gente quando é mais jovem já tem dificuldade de mudar hábitos, de criar hábitos saudáveis,
na velhice é pior. Primeiro, para eu mudar um hábito na velhice, eu preciso ter uma perspectiva de melhora imediata da qualidade de vida. Porque quando eu estou velho, a minha expectativa de vida não é de longo prazo, é de médio prazo, na melhor das hipóteses. Então, como é que você vai convencer um idoso a mudar um hábito de sono, né, de uma vida inteira, sem que ele perceba um benefício imediato? Então, é preciso que a gente encontre alternativas que sejam atrativas para que esse idoso também mude essa rotina. Aquele idoso, por exemplo, que tem o hábito de dormir muito tarde, porque passou a vida inteira, talvez eu vou ser um desses idosos, que passou a vida inteira dormindo tarde, mudar esse hábito na velhice é muito difícil. E aí, a gente tem que tomar o cuidado, tanto como cuidador quanto como médico, de não correr o risco de prescrever um sedativo, um hipnótico, para remendar algo que é muito mais complexo, sabe? Não sei se isso responde muito bem a essa questão de mudança de hábito, de rotina, né? Porque eu acho que o básico é óbvio que a gente precisa fazer. Tirar os distratores, né? Coisas que às vezes parecem óbvias, mas não são. E aí é claro que compete a nós profissionais orientarmos esses familiares, esses pacientes, diminuir o uso de cafeína, né? Começar uma rotina de sono, tentar mudar o horário dentro do que é possível. Mas nem sempre essa mudança é possível dada toda a conjuntura, sabe? Da família também, daquele paciente. Fora a possibilidade de outras doenças, né? Por exemplo, é muito comum a síndrome do pôr do sol em pacientes com demência. E aí, muitas vezes, é preciso usar remédios em horários do dia que dão mais sonolência para controlar distúrbios de comportamento. Então, às vezes, para você tratar uma outra doença, você acaba mudando a estrutura ali do sono da pessoa, né? Então, tem toda essa complexidade. Já dizia, né, um geriatra inglês que o geriatra é um complexivista, exatamente porque muitas vezes a questão não é só física, biológica, né? É social, né? É psicológica, emocional. Então, todos esses fatores podem ajudar a fazer com que o sono não fique essa rotina tão adequada, entendeu? Aí depois você falou da questão das demências, né? Hoje a gente A relação do sono com a demência. Porque hoje a gente vê que hoje os estudos mostram que você dormir menos do que 5 horas durante a sua vida toda aumenta o risco de desenvolver demência. Porque quando a gente está dormindo, durante o nosso sono profundo, que é o sono de ondas lentas, os estudos mostram que a gente tem como se fosse uma desintoxicação do cérebro. Você tem uma limpeza pelo sistema linfático de substâncias tóxicas que a gente produz durante o dia, entre elas a proteína beta-amiloide. E que pessoas que dormem pouco, dormem mal, vão tendo um acúmulo dessa proteína, que é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer. Além da apneia, porque a apneia o que leva hoje é a hipoxemia intermitente e a hipercapnia, que vai ter uma reação inflamatória, também levando ao maior risco das demências, nessa questão do sono. Então, da importância de se dormir bem, para você ter um estilo... Hoje, o sono, ele entra tanto na questão da prevenção das doenças cardiovasculares, né? Como você melhorar os fatores de risco, como no estilo de vida saudável. No estilo de vida saudável, na medicina do estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, não fumar, não beber, vida social, você ter um convívio social, né? Uma boa parte mental, emocional e o sono, manter horas de sono adequado. Então, isso é importante para o estilo de vida, para a nossa saúde lá na frente. Então, hoje foca-se muito nisso. Com certeza. A manutenção de uma qualidade do sono é como se fosse uma poupança cognitiva que a gente faz, né?
Eu acho que não, eu acho que é bem evidente, a ciência já conseguiu mostrar que um sono de qualidade previne doença neurodegenerativa, incluindo a doença de Alzheimer, né? Agora, recentemente, sei lá, 3 ou 4 meses, o Lancet publicou um report, uma comissão do Lancet, mostrando uma série de fatores de risco modificáveis que podem ser tratados para prevenção de demência. E a demência é um problema mundial, né? As sociedades estão envelhecidas e esse é o maior fator de risco para as demências. Mas nesse documento eles mostraram que existe 45%. É como se fosse uma redução de risco de 45% desde que a gente trate esses fatores de risco modificáveis. Desde a escolaridade lá na infância, né? As pessoas que têm menor escolaridade, elas têm um risco maior de desenvolver demência no futuro. Até aqueles grandes fatores de risco que a gente conhece da meia-idade, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, perda auditiva, aumento do colesterol, traumatismo crânioencefálico e uma série de outros fatores de risco. E também fatores de risco da própria velhice, principalmente perda auditiva e isolamento social. O isolamento social considerado como um fator de risco modificável para a prevenção de demência na velhice. E o sono também é um desses fatores de risco. O que eu queria acrescentar é que, assim, eu entendo com o sono como o último limite do capitalismo. O que acontece? A impressão que eu tenho é que nós vivemos numa sociedade de desempenho, né? Alguém já disse por aí que a gente vive numa sociedade de desempenho. Nós temos que produzir o tempo todo, sermos eficientes o tempo todo em tudo, inclusive nessas mudanças de hábitos de vida. A gente precisa achar tempo para cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do sono. E o tempo que a gente dorme é uma fronteira do capitalismo. É o único momento em que a gente está ali imune, não está consumindo e nem produzindo nada. Mas a impressão que eu tenho é que o capitalismo ele está encurtando o nosso tempo de sono para que a gente produza mais. Então, se essa geração não conseguir olhar para isso, e cuidar do sono do jeito que se deve, o risco de no futuro nós termos uma incidência muito maior de demência é muito alto. E aí, se você não dorme bem, não é só a demência, né? Hoje a gente sabe que você dormir pouco, você dormir mal, também porque hoje a gente tem um tempo de sono insuficiente, é o que você falou. Hoje são 24 horas por 24, 7 por 7. Então, não temos limites, né? Até pela questão da rede social, hoje o trabalho, esse trabalho remoto, então você pode fazer isso a qualquer momento. Então, a gente perdeu a questão da rotina. A rotina de você ter um horário para se alimentar, um horário para fazer atividade física, porque isso vai influenciar também na nossa questão do sono. E a gente dá a importância que dormir, a gente precisa reservar, o dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, a gente tem que reservar um horário para a gente descansar, para você poder iniciar o sono. Porque você está em muita atividade, você para e vai dormir de qualquer jeito, o seu sono vai ser ruim. As pessoas, elas precisam ter bons hábitos, não só na questão de bons hábitos, mas um bom ambiente para dormir. O que eu vejo muito nos pacientes idosos, na questão do idoso, às vezes, assim, moram em casas de filhos, né? Ou moram em instituições, e aí não tem muito aquela rotina. Você ter o seu ambiente confortável, o seu quarto com a temperatura adequada, com baixa luminosidade, sem ruído, para você fazer aquela rotina adequada de sono. E isso tem que começar, essa educação no sono. Eu falo que a medicina do sono ela é muito jovem, né? Hoje as pessoas elas estão dando mais importância aos problemas de sono. Porque antes, roncar, eu ronco, meu marido ronca, fulano ronca, todo mundo ronca, e daí? Acorda engasgada, fulano dorme demais, tem sono durante o dia.
Isso não significa que se você tem sonolência, o que significa que se você tem sonolência durante o dia, é que o seu sono da noite ele não está sendo reparador. Então, isso tem que vir essa educação desde a infância, né? Para a gente orientar os filhos de tempo adequado de sono, para a gente poder ter uma velhice saudável, porque eu acho que o envelhecimento, nós vamos envelhecer. A medicina tem vários avanços, as pessoas estão mais conscientes da importância de um estilo de vida saudável, da questão da saúde, mas a gente tem que envelhecer com qualidade. A gente tem que chegar aos 80, 90 anos com a capacidade, o poder de ir e vir. Porque eu acho que isso não tem preço. Saúde é fundamental. E tratar, por exemplo, a questão da apneia do sono é você prevenir complicações na sua vida, porque ela aumenta o risco de desenvolver hipertensão, arritmia, infarto, AVC. Então, se descobre que você tem apneia do sono mais jovem, 40, 50 anos, tratar isso vai te garantir também um envelhecimento mais saudável. São práticas saudáveis também. Eu acho que a gente tem que ter muito essa questão da medicina preventiva. Você é o geriatra, você vai chegar lá, hoje você tem os pacientes que chegam já com várias doenças, né? A gente vai envelhecendo, é comum, o corpo vai envelhecendo e as doenças vão aparecendo. Mas se você tiver um cuidado melhor em questão de prática de atividade física, alimentação, não fumar, não beber em excesso, você vai chegar lá na frente com menos medicação, com mais capacidade de realizar a atividade física, o seu ir e vir, né? E com a cognição, com a memória, que é muito importante. É super importante você ter uma boa memória, você conseguir se comunicar, interagir socialmente. Então, isso é muito importante. Então, essa conscientização, a gente precisa conscientizar as pessoas da importância de ter um estilo de vida saudável e a importância de um sono de qualidade, que faz parte do estilo de vida saudável. E é engraçado você falando aí que é uma ciência nova, né? E, de fato, quando se falava dos fatores de risco cardiovascular, principalmente, né? Que são os grandes fatores modificáveis, se falava de tabagismo, hipertensão, diabetes, dislipidemia e sedentarismo. E não se falava na má qualidade de sono como fator de risco. Eu acho que hoje está muito mais estabelecido. E sim, são programas como esse que vão ajudar essa população, a população leiga, a se conscientizarem da importância da qualidade do sono, né? Eu vejo muito com os meus pacientes, eu tenho muitos pacientes idosos, né? Tem pacientes aí, eu tenho uma paciente que eu acho ela super lindinha, ela tem 88 anos, ela chegou no meu consultório, ela já usa CPAP há muitos anos. Ela chega de unha cor-de-rosa, anel cor-de-rosa, toda cor-de-rosa, e eu, nossa, mas a senhora está muito linda. Aí ela fala assim, quem não se cuida se rejeita. Então, assim, aquele alto astral, né? Você tem que pensar em se cuidar. E eu vejo muito um preconceito na questão, por exemplo, da questão do CPAP, que é o aparelho que trata a apneia do sono. Então, o CPAP vai se adaptar. A gente sabe que, às vezes, no início tem uma dificuldade na adaptação, mas quando o paciente se adapta, muda completamente a vida do paciente. Eu chego para o paciente e me abraço, doutora, você mudou minha vida, eu sou uma pessoa muito mais feliz, eu tenho muito mais energia. Então, a gente tem que também trabalhar nessa questão de tirar esse preconceito, né? E a questão do uso das medicações também, elas têm que ser olhadas com cuidado. Eu acho que o paciente, ele não pode ficar tomando um remédio que não for prescrito pelo médico, principalmente o idoso. Remédios para dormir, além de causar dependência, né, vão afetar a memória e aumenta muito o risco de quedas. Porque aí no outro dia o paciente ele pode estar sonolento e esse risco de quedas, a gente sabe que traz um prejuízo muito grande para o paciente. Fraturas, aumenta o risco de morte. Então, o paciente ele precisa de um acompanhamento médico, né? Para ele poder ter uma boa evolução e ter qualidade de vida. A gente tem que acordar bem, a gente tem que ter disposição, tanto física quanto mental e emocional para o nosso dia a dia. Você sabe que nós estamos na década do envelhecimento saudável, né? Existe uma força-tarefa global para que os sistemas de saúde estejam preparados para
enfrentar esse envelhecimento mundial e oferecer os melhores recursos para que a pessoa envelheça de modo mais saudável possível. Se a gente chegasse ao ponto de ter um sistema de saúde que oferecesse todas essas medidas preventivas, o que a gente conseguiria fazer no futuro era reduzir o tempo de incapacidade. Porque é óbvio que todas essas medidas preventivas, elas vão ajudar a evitar os problemas futuros, né? Principalmente o tema do nosso bate-papo aqui é a qualidade do sono, né? Mas todas as outras medidas preventivas. E quando a gente faz isso, a gente não só evita problemas, mas também faz com que o tempo de incapacidade, quando algum problema surgir, seja o mínimo possível. Talvez esse é o grande trunfo da medicina preventiva, de fazer com que a velhice seja cada vez mais ativa, né? Mais independente, mais autônoma. É óbvio, por exemplo, que um idoso que vê o efeito imediato de uso de um CPAP, que tem apneia do sono, vai aderir ao tratamento, porque exatamente ele tem essa percepção do efeito imediato, né? É diferente daquele paciente que vai mudar um hábito para prevenir um problema que ele nem sabe se vai estar vivo para se beneficiar daquela mudança de hábito. Quando os pacientes, por exemplo, começam a fazer atividade física supervisionada e começam a perceber que sobem escada com mais independência, eles se mantêm mais aderentes. Então, as mudanças de hábito, elas têm que fazer sentido para o idoso. Para nós, mais jovens, a gente precisa ter uma outra consciência, porque você está mudando o hábito como se você estivesse fazendo uma poupança, para que no futuro você possa ir lá colher os frutos dessa poupança que você fez. Então, são duas discussões diferentes, né? A mudança de hábito enquanto se é jovem não tem nenhum problema, mas, né, precisa se reconhecer a importância de um sono adequado. E uma mudança de hábito quando você já tem problemas, quando você já envelheceu, quando a sua perspectiva, a expectativa de vida, os propósitos de vida são diferentes, né? Quando, por exemplo, você quer estar alerta quando o neto vem te visitar e não quer estar dormindo, sonolento, né? Essas coisas têm que fazer sentido para o idoso, né? E é claro que, com relação à medicação, é fundamental a ajuda profissional. Um medicamento que funciona para um não é um medicamento que vai funcionar para o outro. A polifarmácia, que é a prescrição de mais de 4 medicamentos, é muito comum na velhice. Então, é fundamental que haja um olhar de um profissional, porque eventualmente existem interações medicamentosas entre um remédio prescrito para um problema, um remédio prescrito para outro. Uma ferramenta essencial para os geriatras é a sacola de remédios, que eu acho que deveria ser uma ferramenta para todo profissional que trabalha com idoso. Quando a gente vai prescrever um medicamento, a gente tem que saber onde que esse medicamento está interagindo com as outras medicações, né? Muitos medicamentos prescritos para insônia são considerados medicamentos inapropriados para idosos. Então, muitas vezes é preciso colocar numa balança o risco e o benefício. E essa discussão, geralmente, além de ser uma discussão com o paciente, que é o ideal, né, que seja feita inicialmente com o paciente, mas também com a família, principalmente no contexto das doenças neurodegenerativas, em que existem alterações de comportamento associadas, agitação, alucinação, delírios, né? E aí é preciso, por exemplo, encontrar um alvo terapêutico. Muitas vezes a gente não vai conseguir encontrar um remédio para cada tipo de sintoma, quando os sintomas são muito complexos e muito variados. Então, essa rede de complexidade muitas vezes faz com que o tratamento da insônia seja um desafio na velhice, porque eventualmente você pode estar tentando mitigar um risco e eventualmente você pode estar criando um outro. Então, muitas vezes você precisa até se preparar para outro risco, como por exemplo, se você está oferecendo uma medicação que aumenta o risco de queda, você precisa fazer uma atividade física para fortalecer a musculatura dessa pessoa, né? Porque aí você compensa um risco com o outro, né? E essa tomada de decisão, em geral, leva em consideração não só os valores do idoso em si, mas também de quem cuida. Porque muitas vezes, por exemplo, é o cuidador que está perdendo o sono.
para cuidar daquela pessoa que tem, sei lá, distúrbio de comportamento à noite, né, por exemplo. Então, encontrar esse equilíbrio, às vezes, exige muita, vamos dizer, muita diligência de todas as partes, né? Certo. Ricardo, e agora eu queria que você explicasse pra gente a questão dos cuidados paliativos, que eu acho que muita gente tem dúvida. O que seriam cuidados paliativos? O que isso entra, né, na questão da geriatria, da medicina? Fernanda, olha, o ciclo da vida é conhecido de todos nós, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece e a gente morre. E a gente faz muita coisa no meio do caminho, né? Mas esse ciclo é único para todos. O que acontece? A velhice e a morte, elas são objeto de estudo do geriatra. À medida que o geriatra se prepara para cuidar de quem envelheceu, e como a velhice é a última fase antes da morte, então cuidar também, se preparar para a morte, cuidar das pessoas que estão vivendo na fase final da vida, que estão morrendo, é fundamental, é uma competência fundamental do geriatra. Então, quando eu me tornei geriatra, eu conheci os cuidados paliativos e me identifiquei muito com esse cuidado, esse diferente olhar para as pessoas que estão enfrentando doenças que ameaçam a vida. Conceitualmente, o cuidado paliativo é isso, é o cuidado que se oferece a pessoas que estão enfrentando uma doença que ameaça a vida. A questão é entender temporalmente como é que isso funciona, porque tecnicamente todas as doenças, ou quase todas, ameaçam a continuidade da vida, né? O que torna o cuidado paliativo diferente é que você, quando chega na fase final da vida, você começa a apresentar um certo tipo de sofrimento que é muito específico. Porque não é só um sofrimento físico, mas é um sofrimento físico específico, é um sofrimento psicológico específico. Por exemplo, existe um luto antecipatório quando você sabe que está enfrentando uma doença que está ameaçando a sua vida, né? Muitos idosos, por exemplo, começam a sentir saudade das pessoas, saudade dos filhos, por saber que vão morrer. Você também passa por um sofrimento que é social, porque a mudança de papel da pessoa muda, o papel social das pessoas que estão em volta mudam, né? E uma série de transformações acontecem. E também um sofrimento espiritual, né? Questionamentos dos mais diversos, desde o sentido da vida, o sentido de estar passando por aquilo, o sentido de estar tendo que fazer aquele tanto de exame, o sentido de estar sentindo tanta dor, até o que vai acontecer comigo depois que eu morrer, né? E todas as outras questões espirituais que envolvem. Então, é um olhar para esse momento em que as demandas são não só físicas. O cuidado paliativo começou com cuidado oncológico. Por que ele começou com cuidado oncológico? Porque os pacientes com doença oncológica, principalmente tumores sólidos, eles têm uma curva de declínio muito previsível. Então, foi os primeiros momentos em que a ciência médica conseguiu se antecipar a alguns tipos de sofrimento e controlá-los de alguma forma e oferecer um final de vida razoavelmente administrado. Mas hoje os cuidados paliativos se aplicam a todas as outras doenças que ameaçam a continuidade da vida. Falou-se muito dos cuidados paliativos, por exemplo, para os pacientes com Covid, que já não conseguiam mais demonstrar chance de recuperação, né? Foram tiradas as técnicas da medicina paliativa de forma geral para oferecer suporte para os pacientes com Covid que também estavam com as suas vidas ameaçadas. E hoje, esse cuidado ele é oferecido para outras doenças que também podem levar à morte. Principalmente as doenças degenerativas dos órgãos vitais, que são a insuficiência cardíaca, o enfisema pulmonar, a cirrose e a insuficiência renal, né? São os 4 grandes órgãos vitais
que quando entram numa fase de degeneração, podem manifestar clinicamente da mesma forma com que pacientes com doença oncológica e terminais se manifestam, né? Com sinais e marcadores de que a vida está sendo ameaçada. E aí todo esse olhar, esse cuidado deve ser oferecido. O que acontece também é que cada um de nós tem um conceito próprio do que são esses cuidados paliativos. Não só nós médicos, mas profissionais de saúde de forma geral. Existe um esforço, acredito que mundial, para desestigmatizar esse termo, cuidados paliativos, né? Esse conceito de cuidados paliativos. E fazer a diferenciação entre cuidados paliativos porque cuidados paliativos não é desistência de tratamento. É muito comum muitos colegas, profissionais de saúde, população de modo geral, associarem os cuidados paliativos a abandono. E não é, né? Como eu disse, eles devem ser integrados ao tratamento de doenças, desde que essas doenças ameacem a vida da pessoa. Ricardo, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso Pod Sono e Saúde. Foi enriquecedor a sua presença aqui, as suas explicações. E gostaria de fazer a última pergunta. Ricardo, quando que eu devo procurar um geriatra? Eu que agradeço, fico imensamente honrado de ter participado desse programa. Espero que a população consiga ter mais consciência da necessidade do cuidado do sono. E eu, como geriatra, eu tenho uma dificuldade muito grande de responder a esta pergunta. Eu vou te falar o porquê. Primeiro, porque eu gosto de tratar velho, eu gosto de tratar idoso, eu gosto de receber no meu consultório pessoas que já envelheceram. Então, se um idoso procura um geriatra aos 40, 50 anos, ele não vai encontrar uma fórmula mágica ou uma garantia de envelhecimento saudável se ele não mudar os hábitos de vida. Nós, toda a população, eu acredito, que sabe qual é o segredo para envelhecer bem, né? Vamos lá. Controle da hipertensão, do diabetes, do colesterol, atividade física, sem excessos, não fumar, não consumir bebida alcoólica, sono de qualidade. O segredo para envelhecer bem, todos nós já sabemos. Essa ideia de que existe uma pílula do rejuvenescimento, uma injeção do rejuvenescimento, um chip do envelhecimento, ela não se concretizou até hoje na ciência médica, né? Em geral, quando se vende algo, uma panaceia que garante o envelhecimento bem-sucedido, com certeza ou é inócuo ou está carregado de efeitos colaterais que não vão dar garantia de um envelhecimento bem-sucedido. Então, buscar o geriatra aos 40, aos 50, aos 60 pode fazer alguma diferença, mas não é a garantia de um envelhecimento bem-sucedido. Então, assim, encontrar uma idade, vamos dizer, um ponto de corte, não, a partir dessa idade X eu preciso de um geriatra, eu não sei se a gente tem essa resposta. Até porque o envelhecimento, ele é um processo universal, progressivo, mas ele é muito individual. Cada um envelhece numa velocidade diferente. Tanto é que a população idosa é a população mais heterogênea que existe. Se você vai num grupo de crianças de 5 anos, ou de 10 anos, ou de 15 anos, ou de 20 anos, você encontra um perfil de saúde muito parecido. Agora, se você vai num grupo de 60, de 65, de 70, ou de 80, ou de 90, você vai encontrar grupos absolutamente heterogêneos. Tem pessoas com 70 anos que estão disputando a Olimpíada, né? Estou sendo assim um pouco exagerado, mas você tem pessoas de 70 anos que estão disputando maratona e você tem pessoas de 60 anos que estão muito velhas, muito envelhecidas. Então, como o envelhecimento é muito heterogêneo, é difícil encontrar uma data, uma data de limite. Eu costumo
parafrasear um outro colega que falava que se você acumulou pelo menos 3 doenças ou 5 medicamentos, já está na hora de procurar um geriatra, né? Mas isso também é variável.